Vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui no nosso curso focado sobre o sistema operacional Microsoft Windows 11, vamos falar um pouquinho sobre os requisitos para você conseguir utilizar esse computador, tá? Estou aqui no próprio site da Microsoft, desenvolvedora do produto. Requisito mínimo para ele funcionar: memória RAM 4 GB, armazenamento, dispositivos com armazenamento 64 GB ou mais, tá? Significa dizer que você tem que ter um HD aí de pelo menos 80. Isso aqui é o requisito mínimo, tá? Em cima disso aqui eu vou fazer minhas considerações. Firmware de sistema Wi-Fi compatível com inicialização segura. TPM, que é uma solução de criptografia baseada em hardware. Placa gráfica compatível com DirectX 12 ou posterior. Uma tela de alta definição. E um CPU, um processador de pelo menos 1 GHz ou mais rápido, ok? Isso aqui são os requisitos de sistema fornecidos aí pela própria Microsoft. Os requisitos que eu, Marcelo, recomendo aí que você tenha, tá? Vamos trabalhar com duas linhas de raciocínio, tá? Requisito mínimo e requisito recomendado. Requisito mínimo, a gente está falando de um processador i3, 4 GB de memória RAM, e um SSD de 240 GB. HD de 80, HD com disco mecânico, sai disso porque vai degradar a performance. Falando de sistema operacional, sempre mantenha ele em disco sólido, vulgo SSD, ok? Então aqui a gente está falando da configuração mínima sendo processador i3, 4 GB de memória RAM, SSD de 250, que eu estou considerando que a sua carga de trabalho são aplicativos de escritório, tá? Então, essa é a configuração mínima. Configuração recomendada. Aqui a gente já está falando de um processador da linha i5 ou i7, 8 ou mais GB de memória RAM, disco de estado sólido, que é o SSD, porém da família NVMe, tá? Que é um chip... basicamente o chip, você consegue ter muito mais performance do que o SSD, que já é muito mais veloz do que o HD. Em hipótese nenhuma, recomendo que você tenha um sistema operacional em disco mecânico, tá? Que são esses HDs grandões aí de 7.200 rotações ou 5.400. Esse sistema de armazenamento legado, isso daí degrada a performance, isso daí você só vai usar para armazenamento de arquivos. Sistema operacional, pessoal, para você não ficar com problema de lentidão, sempre em SSD e, se tiver graninha sobrando, NVMe, tá bom? Sistema operacional em HD, sem cogitação para você não ter problema de performance. Sugeri duas linhas, mínimo recomendado. Alterne entre uma e outra com base no que você tem aí de budget, de dinheiro para investir, tá? É um computador só que eu vou comprar? Estou com grana sobrando? Vai direto aí para o recomendado. Marcelo, sou aqui um pequeno empresário, preciso comprar aqui 10 computadores aqui para os meus colaboradores, estou montando aqui um pequeno escritório. Alterne entre o mínimo e o recomendado com base no que você tem de dinheiro aí para investir, tá? Vamos só abrir um parênteses aqui, tá, pessoal? Aqui é o requisito mínimo e o recomendado para você trabalhar de forma adequada aí no teu computador. Existem manobras que você pode fazer para burlar aqui o requisito de chip TPM, de sistema Wi-Fi, existe. Você conseguiria ter o computador, em tese, em linhas gerais, você consegue ter um sistema operacional mais recente em um hardware mais antigo. Não recomendo que você siga dessa forma, tá? Porque o sistema operacional ele tem mais recursos, ele demanda um hardware mais robusto. Esses requisitos pontuados aqui pela Microsoft, eles não vieram à toa, tá? Eu acho que para mim não faz o menor sentido você ter um Windows 11 com sistema operacional atual, de top de linha, e um hardware mais limitado. Então, o que vai acontecer se você insistir em colocar? Você vai ter o sistema operacional, mas seu computador vai ser lerdo, extremamente lerdo, não vai ser produtivo. Com hardware mais limitado, continue com o sistema operacional mais limitado e futuramente, quando você tiver condições, invista em um sistema de computador mais recente, ok? Não recomendo que você faça sistema de upgrade para hardware muito antigo, visto que você vai ter uma queda grande aí de performance. Tá? Você consegue fazer o upgrade, mas então cogite pelo menos subir a quantidade de memória RAM e trocar o sistema de armazenamento. Tá? Então aí sim você teria um computador mais antigo que sofreu o processo de upgrade, né? Teve uma melhora na quantidade de memória RAM e no sistema de armazenamento.
Agora, instalar o Windows 11 por instalar naquele computador que estava sem uso ali, pessoal, não faz o menor sentido e não recomendo. Aqui no meu Windows 11, vou falar um pouquinho aqui do meu computador em si, tá? Aqui é o meu hostname, o nome do meu dispositivo, está com um nome genérico aí, em linhas gerais para a empresa, na questão de estética, isso daqui sempre tem que estar padronizado, tá? Então aqui vai estar Note 1, Note 2, se for notebook, Desk 1, Desk 2, Desk 100, Desk 350, se forem desktops, ok? No meu caso aqui, como é um computador meu pessoal, está com um nome genérico, mas em linhas corporativas, esse daqui tem que ter um nome para ficar mais elegante na parte de extração de relatórios. Meu processador, ele é um i5 de nona geração, estou com 16 GB de memória RAM instalado, e meu sistema de armazenamento aqui, eu possuo um disco, aliás, um sistema de armazenamento SSD M2, né, que é o NVMe, que é onde está o meu sistema operacional para máxima performance. Tenho também aqui um disco adicional, um SSD adicional, onde ficam as minhas máquinas virtuais, né, que eu mostrei aí nas aulas anteriores, tá? Então ele tem um desempenho legal também, não tão bom quanto o NVMe, e os meus arquivos pesados, foto, vídeo, música, aula, eles ficam em um HD de 7.200 rotações aí por minuto, tá? Então é uma estratégia que eu, Marcelo, acho interessante. Obviamente isso não cabe no desktop, isso não cabe no notebook. Então eu tenho um gabinete, tá? No notebook você precisa de mobilidade, então você vai ter aí um SSD com a configuração recomendada, só com um disco, só com um sistema de armazenamento NVMe. Tá? Agora, o meu computador tem um grande volume de arquivos, aí falando em termos de armazenamento, eu possuo um NVMe, sistema operacional, máxima performance, um SSD intermediário, tá? Uma boa performance, e um HD aí de 7.200 rotações, que são para massa maior de arquivos. Isso aqui é o meu computador.